E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre algo que foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, um dos tribunais mais elevados do país, considerado a terceira instância, e o Supremo Tribunal Federal seria a quarta instância, para julgar apenas o que diz respeito à Constituição, mas que hoje manda no país, inclusive no Executivo e no Legislativo, e faz o que quer. Esse que seria apenas um tribunal de recurso para assuntos constitucionais. Hoje virou um tribunal que manda no país em todas as áreas. Mas o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, seria o Tribunal Superior de Apelação no que diz respeito ao processo em si. Cada processo é instruído, na primeira instância, depois não pode acrescentar mais nada, na segunda instância, uma instância de recurso, o tribunal, né, porque a primeira instância é o juiz, a segunda instância é o tribunal. E a terceira instância, só para efeitos de irregularidades no rito, então é um tribunal de recurso. Mas como diz o ditado que o uso do cachimbo faz a boca ficar torta, o abuso do STF, o Supremo, leva a abusos dos outros tribunais. E o chamado Superior Tribunal de Justiça decretou, através da sexta turma, mas que isso vai poder virar uma jurisprudência ainda, totalmente não, mas vai poder virar. Entrou num assunto que, no meu entender, não, eu sou leigo, mas não era do seu âmbito. É um tribunal de recurso. Na verdade, eles julgaram algo do mérito, e não era para julgar mais do mérito, apenas o rito, né, o STJ, mas julgaram o mérito de uma ação, e essa ação gerou algo que nós consideramos um abuso. Então o assunto é o seguinte: o STJ tornou ilegal a revista policial. Aconteceu um caso de uma pessoa que foi revistada e achada com drogas, etc, etc. E então o assunto foi à justiça e subiu, e nessa decisão, que datou aí de agora poucos dias, em abril de 2022, eles, na sexta turma, decretaram por unanimidade. Isso é impressionante. Eles consideraram que a busca policial é ilegal. Ela é conhecida como baculejo, enquadro, ou uma geral que a polícia dá. E então eles decretaram que a polícia não pode fazer isso, é ilegal. É necessário que a fundada suspeita seja descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência para a diligência, mas normalmente precisa de uma medida judicial. Bom, isso significa o seguinte: a polícia para um carro, desconfia dos passageiros, o que tem acontecido muito, ou então passa na rua, desconfia de alguém que está lá. A polícia vai e revista a pessoa, revistando para ver se tem drogas, armas ou outras coisas. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decretou que isso é ilegal. A polícia não pode fazer isso, a menos que ela tenha indícios muito fortes, comprovados, de que a pessoa está suspeita. Bom, de acordo com o ministro Rogério Chieti Cruz, relator do caso, a suspeita assim justificada deve se relacionar necessariamente à probabilidade de posse de objetos ilícitos
pois a busca pessoal tem uma finalidade legal de produção de provas, e eles acham que isso não é para ser feito assim. E de outro modo, seria dado aos agentes de segurança, a polícia, um salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias baseadas em suspeição genérica. Então, eles acham que a polícia não pode suspeitar de ninguém, a menos que haja indícios fortes. Por exemplo, o sujeito está com um volume imenso na barriga aqui, um revólver delineando e a camiseta por cima delineando o revólver, o sujeito está assim, a menos que seja claríssimo, a polícia não pode fazer nada. Bom, e aí aconteceu o seguinte, a polícia desconfiou, parou o carro, parou o cidadão, examinou e tinha drogas, e o sujeito estava na posse de drogas ilícitas, então ele foi enquadrado. Aí o Superior Tribunal de Justiça, uma pérola para nós de falta de bom senso, disse que o fato de ter conseguido provas, de ter sido encontrado drogas durante a revista, isso não convalida a ilegalidade prévia. E isso vai gerar uma prova que não é válida. Ou seja, se a polícia desconfiou de alguém, parou, viu drogas e armas, a polícia tinha certeza que eram bandidos, mas se o carro estivesse direitinho, os passageiros dentro, a polícia não tinha direito de revistar. Em outras palavras, se o sujeito tem uma fisionomia boa, está de terno, está bem apessoado, ele pode ter armas e drogas, mas a polícia revista e acha, mas é ilegal. A prova que a polícia encontrou não pode ser utilizada porque ele não demonstrava indícios. Olha, a gente acha graça nisso, uma graça dolorosa, porque é um absurdo, né? A polícia desconfiou, abordou e comprovou, mas não pode, porque se o sujeito estava bem vestido, numa atitude correta, a polícia não podia desconfiar dele. Mas a polícia confirmou, descobriu. Não, mas não podia ter revisado. Então, o que ela descobriu não está valendo nada. Se ela descobriu armas, drogas, etc., não está valendo nada, porque a polícia não podia desconfiar. É um absurdo isso. Desconfiou, mas não podia desconfiar. Comprovou que a pessoa estava em atitude ilegal, portando armas, drogas, etc., etc., mas não adianta, a prova morre porque a pessoa não tinha indícios claros e a polícia não tinha nenhuma medida judicial, autorização de algum juiz para fazer aquilo. Então, a polícia descobriu a arma, descobriu provas do crime, mas essas provas não podem valer. É uma coisa assim incrível a gente imaginar isso. E então, tudo, entre aspas, resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida. Ou seja, a polícia abordou os bandidos fugindo com armas, etc., mas a polícia abordou e pegou armas e comprovou e prendeu os bandidos. Mas se o carro dos bandidos estava legal, com placa direitinho, dentro da velocidade, não tinha indício claro nenhum, não adiantou nada. A polícia vai ter que abrir mão daquilo tudo, soltar os caras, porque foi ilícita a abordagem. O carro não demonstrava indícios de irregularidade, então a polícia não podia fazer abordagem nenhuma. Bom, isso aqui joga por terra toda a ação da polícia. E é algo, assim, interessante a gente imaginar que juristas, pessoas que têm poder de decisão, por unanimidade nessa sexta turma aí do STJ, tenham feito uma coisa desse tipo.
Então, eles declararam o seguinte: qualquer busca pessoal tem que ser solidamente justificada. Nem que ela seja comprovada, não vai adiantar nada a comprovação depois. Ela tem que ser justificada antes. Tem que comprovar: olha, o sujeito estava embriagado, ele estava com a arma em punho, ou então ele estava mexendo com as pessoas numa atitude terrível. Então, por causa disso, nós abordamos e conseguimos prender o cidadão. Bom, sem poder abordar, é claro que quem é bandido vai fugir e quem está em atitude suspeita pode até terminar de atirar ou na polícia. Agora, a polícia é que não pode atirar, nem revistar, nem parar para revistar. Isso aí joga por terra grande parte das atuações da polícia e nós vamos sofrer. O que a polícia vai fazer se isso virar medida, que eu acho que até agora isso está em vigor? É possível que a Advocacia Geral da União recorra, é possível que haja algum recurso ao Supremo Tribunal Federal, mas até então isso está em vigor. As polícias não podem fazer nada se não comprovar claramente ou tiver uma decisão judicial para fazer uma abordagem nas pessoas suspeitas. A polícia não vai fazer mais nada, a polícia vai ficar olhando, você vai ficar arrasado. Olha lá, polícia, seu policial, olha lá, o fulano, e ele me roubou aqui. A polícia não vai poder fazer nada, não. Nós não estamos vendo nenhuma comprovação de atitude ilícita, não podemos nem abordar aquele bandido que está fugindo, porque ele está na moral, fugindo direitinho. Não há indícios para a gente poder abordar aquele cidadão. Mas eu sei que ele roubou, foi ele que roubou. Não, nós não temos comprovação, a polícia vai dizer, não podemos. A determinação judicial é que não podemos fazer nada, não há comprovação de desconfiança, de suspeita, então não podemos fazer nada. Mas ele me roubou aqui, ele está com minha carteira. Não, mas ele está andando direitinho, normal lá, está bem vestido, não há nenhum indício que possa justificar a nossa abordagem. Nós não podemos fazer nada. Daqui por diante vai ser assim. Eu acho um absurdo que alguém inspirado nesses tribunais, inspirado, sabe Deus lá por quê, esteja fazendo isso. Agora, quando a gente se aprofunda, isso eu estou lendo um texto do próprio STJ. Isso é notícia oficial, registrada no STJ. Bom, o que levou, quando a gente se aprofunda, então, no assunto, o que levou essa turma a decidir por unanimidade acompanhar o relator? Então, o relator mostra que, no fundo, é racismo. Ele diz, olha, é uma medida que não adianta nada, porque de 100 pessoas revistadas, só uma, na média, 1% é que confirma a suspeita. Então, foram 99 pessoas inocentes abordadas sem motivo e elas foram humilhadas por causa disto. Aí o relator entra no outro assunto. Em geral, essas pessoas suspeitas são negros ou pessoas mal vestidas, enfim, são pessoas que são segregadas pela sua raça, pela cor, pelo jeito de se vestir, ou porque são pobres e estão vestidos de qualquer jeito, por isso que eles são abordados. Então, por causa disso, uma atitude dessas de revista da polícia tem alta dose de racismo e, por causa disso, nós achamos conveniente proibir essas revistas. Praticamente a única coisa que a polícia pode fazer para prevenir assaltos e crimes e coisas desse tipo, arrastões, é fazer essas abordagens. Quando a polícia desconfia que vai ter um arrastão, ela não pode comprovar. Ela então começa a revistar os carros que vão passar por ali, as pessoas que vão entrar naquela região. Não pode mais fazer isso. Sem uma comprovação sólida, eles não podem revistar.
O que vai acontecer se isso entrar em vigor, porque me parece que já está em vigor, se isso realmente for verdade, as polícias estão de mãos amarradas, sem poder fazer nada em nosso favor. Os bandidos vão entender logo isso como outras e outras medidas que dão muita mobilidade para os bandidos. Eles vão entender isso e aí que eles vão deitar e rolar mesmo e fazer e acontecer. E a polícia não vai, as polícias todas não vão poder fazer nada em nosso favor. Pois é, um grupo de bandidos está num carro andando pelas ruas, a polícia não pode desconfiar dele se não tiver comprovação sólida. Uma medida judicial é para dar risada, né? Uma medida judicial sobre desconfiança de um carro para poder justificar parar um carro ou parar uma pessoa para poder fazer revista nela. É um absurdo isso, é uma medida, no nosso entender, terrível a favor da criminalidade para aumentar a impunidade e amarrar mais ainda as mãos dos agentes policiais. Que podemos fazer nós? Bem, o cristão vai saber que as polícias funcionam e a gente deve orar para que funcionem, mas a nossa proteção é de Deus. Se o guarda não vigiar a cidade, a cidade vai estar mais insegura, mas se o Senhor não guardar o cidadão, não vai adiantar nada o que os homens fizerem. Quem nos protege é o Senhor. Conclusão, não dependa de polícia. Os policiais não podem fazer muita coisa, estão amarrados pela justiça, não podem fazer muito. Não dependa de polícia, não acredite que polícia vai fazer alguma coisa em seu favor. Não é que eles não queiram fazer, eles não podem fazer, estão proibidos de fazer. Então, creia em Deus e esteja atento e vigilante, esperando em Deus, porque se você for esperar da polícia, vai ficar ruim a situação. O cristão tem que aprender a depender de Deus, a confiar em Deus, a estar pronto a perder coisas aqui na terra, a ser assaltado, a perder aqui na terra. Bandidos vão aumentar a sua ação de roubos e assaltos. O cristão tem que estar pronto a perder e confiar em Deus. Quem sabe você pode perder alguma coisa e ter oportunidade de falar de Jesus para um bandido, um assaltante, exortá-lo. O cristão não tem que se apegar às coisas materiais. Então vamos aprender. Infeliz, triste é a pessoa confiar no homem. Maldito o homem que confia no homem, ainda que seja na polícia. Pois é, mais uma vez nós vamos entendendo a situação. O cristão não é deste mundo. Nosso coração tem que estar nas coisas celestiais e não nas coisas aqui da terra. Espere em Deus, dele vem o nosso socorro, mas da polícia cada vez menos ainda. E eu repito, não porque a polícia não queira, porque ela não pode estar amarrada. Mas o Salmo 58 já atribui tudo isso ao judiciário. O culpado da impunidade, dos assaltos e da situação no Brasil de que o crime compensa, segundo a Bíblia, é dos juízes. As pessoas se desencaminham desde cedo. O Salmo 58 diz, desde cedo se desencaminham por causa da impunidade trazida pelos juízes da terra. Então, mais uma vez, nós vemos a palavra de Deus se cumprindo e a situação se deteriorando no nosso Brasil. Mas nós cristãos temos que estar preparados. A Bíblia já prevê que tudo isso aconteceria e vem aí coisas piores ainda. Prepare-se.